Olá, está começando Futuramente, um podcast da CBN sobre como as novas tecnologias impactam o nosso amanhã. Esse podcast é apresentado por Marta Gabriel, futurista, especialista em inovação e tecnologia, e por mim, Carol Tamassia, jornalista aqui da Rádio CBN. Oi, Marta, tudo bem? Oi, Carol, tudo ótimo. O assunto de hoje é incrível. Nossa, como a tecnologia pode ajudar a aumentar a longevidade é o assunto de hoje. Retardar o envelhecimento. Será que a gente vai chegar naquele ponto de viver para sempre? Então vamos ao nosso cardápio do dia. Primeiro a Marta vai voltar no tempo para a gente entender por que a humanidade sempre sonhou em prolongar a vida. Depois a gente vai conversar com uma convidada muito especial, que é a Maiana Zatz, geneticista, professora titular da Universidade de São Paulo. Ela vai contar para a gente o que a ciência já descobriu sobre quem chega aos 100 anos e até onde a gente pode interferir nesse processo de envelhecimento. A gente também vai olhar para frente. Quais são os sinais de que a ciência pode mudar radicalmente a forma em que a gente envelhece? A história invisível. Bom, Marta, a ideia da busca da imortalidade sempre acompanhou os seres humanos. Em 1950, por exemplo, a expectativa de vida era de cerca de 50 anos. E hoje já passa dos 76 anos. De certa forma, você acha que a gente está tendo sucesso nessa busca? Então, Carol, esse desejo de escapar da morte é quase tão antigo quanto a própria escrita, 3, 4 mil anos antes de Cristo, mas tem uma nuance importante. O viver para sempre não foi sempre viver eternamente, né? Então a gente passou por alguns momentos que não era viver biologicamente, infinitamente, mas era imortalidade física, é uma delas, né? Juventude eterna, de não querer mais voltar, então não é só questão de ficar vivendo. Ressurreição, que é você voltar, é vida após a morte, ou permanência através da fama e da memória, que é um jeito de viver para sempre também, né? Então tem várias interpretações do que é o viver para sempre. Tem um épico de Gilgamesh, que é um dos clássicos no assunto, né? Que é uma história que é contada há cerca de 4 mil anos, que ele é um rei poderoso, e aí quando um amigo dele morre, ele percebe que ele vai morrer também. E aí ele descobre um ser que tinha vida eterna, ele foi atrás desse ser para ver, né, o que ele podia fazer, e esse ser falou que ele era uma exceção, que era concedido como uma exceção. Mas para compensar que ele fez aquela viagem inteira, a esposa desse ser falou para ele que tinha uma planta mágica, que se ele tomasse aquela planta, né, consumisse, ele podia ter a vida, a juventude eterna. E aí ele foi atrás dessa planta. Só que aí uma serpente roubou essa planta dele quando ele achou. E tem até toda essa analogia da serpente trocar a pele, né, e conseguir se manter por mais tempo. Então, essa história é bem interessante, porque ela contém, mesmo sendo muito antiga, né, milhares de anos atrás, o que ela contém? Medo da morte, busca por conhecimento, foi atrás para ver como é que ele fazia para resolver isso, descobriu uma intervenção que poderia dar certo, tentativa de rejuvenescimento, e aí viu que tinha impossibilidade de vencer definitivamente a mortalidade. Então, até o momento, a gente tem a vontade, mas não tinha conseguido. A gente continua tentando desde lá, né? Então a gente continua nessa jornada. E a tecnologia provavelmente é um dos maiores motores da longevidade humana. Mas é interessante que agora a gente está falando da tecnologia no DNA ou ciências avançadas na área médica, mas na realidade, ao longo da história, a tecnologia foi reduzindo a probabilidade de morrer cedo. Então começa com saneamento, água potável. Aliás, um dos meus livros eu falo isso, né? Quando a gente começou a falar do digital, de todo mundo estar encantado com o digital como uma coisa super... O saneamento foi mais, né? Em termos de melhoria da vida humana, o saneamento foi extremamente importante. Então, saneamento, água potável, alimentos seguros, né? Então, alimentos que não vêm contaminados, vacinação, antibióticos, infraestrutura, e aí foi indo, né? Então, a tecnologia foi avançando. Então, o que a tecnologia traz é uma sucessão de camadas tecnológicas, né, na realidade, de proteção da vida, vai protegendo, inclusive as roupas, né, elas são uma das camadas que protegem a gente também. Então a gente pode dividir 3 grandes eras da tecnologia com a longevidade, é tecnologia para não morrer cedo, e aí também tem um dado histórico muito interessante, que até recentemente, poucos séculos atrás, um dos grandes problemas da humanidade era nascer, não morrer logo depois do nascimento e conseguir, né, sobreviver. Tanto que tinha indivíduos que
viviam mais de 70 anos, mas os que sobreviveram ao nascimento, né? Então, a mortalidade infantil era um dos grandes problemas que a gente tinha até recentemente. Tanto que a expectativa de vida foi a partir do domínio disso, melhoria dessas condições, de 30 para 70 anos de idade, que é mais ou menos o que a gente tem agora, em alguns lugares mais do que isso, né? Então, a ordem é saneamento, água potável, alimentação, vacinas, antibióticos, é o primeiro nível que a gente está falando aqui. Depois, a segunda era é tecnologia para sobreviver às doenças. Então, passa agora para um grau de cirurgia, medicamentos, cardiologia, oncologia, transplantes, etc., UTIs. E terceiro, que é onde a gente está agora, que é a tecnologia para retardar o envelhecimento, que eu estou louca atrás dela, né? Que eu estou assim, quero muito, 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 que é aqui que a gente está entrando. Então, quase durante toda a história da humanidade, a gente tratava as consequências do envelhecimento e agora a gente está tentando, né, achar mecanismos biológicos que tornam todas elas menos prováveis com a idade, ou seja, a gente conseguir viver mais com a idade ou hackear a nossa biologia aí para a gente talvez viver para sempre. Sinais do presente. Bom, agora a gente recebe então Maiana Zatz na nossa conversa, professora titular da Universidade de São Paulo. Professora, é um prazer muito grande ter você aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui conversar com vocês. Professora, vocês estudaram mais de 100 centenários brasileiros, alguns super centenários, né? O que eles têm em comum que vocês já conseguiram observar? O que a biologia dessas pessoas está ensinando para vocês sobre longevidade? Na realidade, nós já estudamos mais de 220 centenários 220. E mais de 20 supercentenários, com mais de 111 anos, né? 110 anos, e que são raríssimos. E uma das coisas que pouca gente sabe, que até abril do ano passado, as 3 pessoas mais longevas do mundo eram brasileiros. Uau. Tá? Então, nós tínhamos a Freire Iná, que faleceu com quase 117, e 2 homens, um que faleceu ano passado com 112, porque as mulheres vivem mais do que os homens, na grande maioria. E um de 113 que está vivo até hoje e que é o homem mais idoso do mundo, né? Nós publicamos um trabalho falando disso no começo desse ano e realizou de um jeito assim espetacular. Foi traduzido para 30 línguas, né? Teve mais de 15 milhões de visualizações. Então, as pessoas não tinham ideia, se fala sempre do Japão, né? Não tinha ideia que no Brasil a gente tinha esses centenários, né? É porque o pessoal fala das Blue Zones, né? E aí fala da Itália, do Japão, dos lugares. Que legal, gente. As Blue Zones estão sendo questionadas. Não sei se você que sabe ótimo. disso. Então, por isso mesmo, que ótimo. Porque muitas vezes os atestados de nascimento não eram validados, ou pessoas que morreram ninguém contou. Então, a gente tem o cuidado de todos os nossos centenários, e principalmente os supercentenários, de validar os dados. Existe uma empresa chamada LongeviQuest, uma empresa internacional, e que valida as idades, porque a gente tem um trabalho enorme depois de pesquisa, e a gente não quer fazer pesquisa em pessoas que realmente não têm aquela idade que estão falando que tem, né? Lógico. Dado errado é a pior coisa que a gente pode ter. Pois né? Então, o que a gente sabe, né? A população está envelhecendo, isso é uma verdade. Todo mundo quer envelhecer bem, né? Por que a gente focou nos centenários? Porque a gente sabe que quanto mais idosa a pessoa vai ficando, e principalmente depois dos 90, 100 anos, maior é o papel dos genes na longevidade e na saúde, tá? Essas pessoas, eu digo que elas aguentam qualquer desaforo do ambiente. Tanto é que nós tivemos vários centenários que foram expostos à Covid e tiraram de letra. Tá? Ou tiveram formas muito leves, ou até foram contaminados, mas não desenvolveram a Covid. Tá? Bom, o que essas pessoas têm? Elas têm o que a gente chama de variantes genéticas de proteção. E é isso que nós estamos procurando agora, descobrir quais são essas variantes. Não é uma herança simples, é uma herança complexa, que depende de muitos genes. Mas é isso que nós estamos procurando agora. E quanto mais centenários a gente tiver, maior a chance de a gente achar essas variantes. Por isso a gente está recrutando ainda. Quem tiver centenário, conhecer centenário na família, manda para a gente, tá? Porque nós estamos ainda interessados em aumentar a amostra, né? E o que mais a gente tem do ponto de vista técnico?
Hoje, a partir do sangue, eu consigo tirar o sangue de uma pessoa e, no laboratório, fazer qualquer tipo de linhagem celular. Então, eu posso tirar o sangue de vocês e, no laboratório, eu faço músculo, eu faço coração, eu faço células, neurônios, eu faço qualquer tipo de linhagem que nos interessa estudar, tá? Então, por exemplo, nós temos centenários que estão fisicamente muito bem, tá? Nós temos 4 centenários que são campeões de natação. Uau. Uma Gente. delas começou a nadar, é a Laura, com 70 anos, com 100 ela virou uma campeã de natação. E ela está com 107 agora. E aí, uma entrevista, acabei de mandar uma entrevista que a sobrinha dela, entrevistando ela, e pergunta, tia Laura, como é que você explica essa tua longevidade? Ela disse, primeiramente é meu DNA. Ela mesma fala, né? E depois, obviamente, o treino, né? Então, nessas pessoas, a gente quer, a partir do sangue, derivar os músculos no laboratório, células cardíacas, para a gente entender o que protege, né, o músculo e a célula cardíaca com a idade. Outros centenários estão muito bem do ponto de vista cognitivo. Então, nesses, a gente quer derivar neurônios, a gente faz o que a gente chama de organoides, minicérebros no laboratório, né? E a gente quer entender o que protege uma pessoa com mais de 100 anos que mantém a capacidade cognitiva intacta, né? E é muito interessante, por exemplo, um dos nossos centenários, infelizmente ele faleceu com 108 anos, mas ele estava com a cabeça melhor que a minha, tá? Ele me escrevia, perguntava das novidades, sabia tudo que aparecia na ciência, tá? E uma das características dele, ele convidava a gente para ir para os aniversários. E de manhã, junto com um cafezinho, ele oferecia uísque. Ele tomava uísque todo dia de manhã, tá? A própria Laura, que é campeã de natação, ela toma caipirinha, diz que ela adora caipirinha, tá? Nossa, que alívio, gente. Dá para tomar vinho na janta ainda, que bom. Então, essas pessoas têm esses genes de resistência, tá? Pode fazer o que quiser, né? Pode fazer o que quiser. E aí, então, isso que a gente está estudando. A gente quer saber qual é o segredo, né, desses genes, o que esses genes fazem, né? Porque no momento que a gente descobrir isso, se a gente descobrir o que esses genes fazem, aí sim nós vamos ter drogas, né, para ajudar as pessoas que não nasceram com esses genes premiados. Então tem esperança para gente. Tem esperança. Eu estava vendo aqui, segundo o censo de 2022, no Brasil, tem mais de 37 mil pessoas com mais de 100 anos. Então, a gente realmente é um bom laboratório, né? Sim. Por que nós estamos focando nas pessoas que vivem em zonas menos privilegiadas, porque essas que não têm acesso à medicina moderna, porque esses são aqueles que realmente têm os genes de resistência. E uma das hipóteses é que, 100 anos atrás, você tinha falado disso, a seleção natural era muito grande em crianças, tá? Então, os casais tinham 10, 12 filhos e sobreviviam 1 ou 2. Esses que sobreviveram eram os resistentes, que resistiam a tudo, não chegaram a tomar vacinas, não tomavam remédio nenhum, e eram os que a gente acha que são os nossos centenários de hoje, né? E por isso, então, um grande interesse de estudar a nossa população, né? A nossa população miscigenada, né? E que a gente acaba descobrindo coisas nessa nossa população que não está descrita nas outras populações europeias ou orientais, né? Nossa, A que gente, legal. essa longevidade saudável, né, é uma busca mundial. A ciência já consegue. Você falou dos sortudos, né, que vem com aquele gene maravilhoso. Mas e a ciência? O que ela consegue interferir nesse processo de envelhecimento hoje? O que a inteligência artificial também acrescenta a mais nessa busca nossa? Então, existem muitas hipóteses de alimentação, de fazer aquela, como é que a gente chama da pessoa ficar várias horas sem comer, restrição. Jejum intermitente. Jejum intermitente, tudo isso é muito questionado. Mas uma certeza é exercício físico, tá? Isso é um consenso. E saiu um trabalho recente, também com a ajuda de IA, eles analisaram acho que 50 mil pessoas e descobriram que as nossas células, elas envelhecem de modos diferentes. Tá? Então, o fígado pode envelhecer antes do coração, antes do osso, e o que envelhece mais rápido é o músculo.
que é uma boa notícia porque no músculo a gente pode agir, né? Eu não consigo segurar o envelhecimento do meu fígado, mas eu posso dos meus músculos, né? Então não tem dúvida que as pessoas têm que se exercitar, isso é um consenso. Então hoje essa é a receita mais importante, mais relevante para quem quer envelhecer bem, enquanto a gente descobre os outros segredos dos centenários, né? Nossa, mas muito bom, ó, alerta geral. A gente já, né, todo mundo fala disso, mas fala daquilo, fala dentre tudo, né, dessa fumaça toda, o que é fogo de verdade é o exercício. É o exercício. Alimentação também, acho que é uma coisa que o pessoal... A alimentação também. Hoje é proteína, né, gente? Tem que comer proteína o tempo todo, de manhã, à Mas tarde, à não noite. é só proteína, né? Quer dizer, já se fala há muito tempo da dieta mediterrânea, né? Que é muita fruta, muita verdura, nozes, né? E teve um trabalho recente que mostrou que ela modula a nossa microbiota intestinal. Então, realmente é positivo você comer essa dieta mediterrânea. E não comer todas essas coisas ultraprocessadas, né? Que é uma outra vantagem que tem os nossos centenários. Pelo menos durante os 50 primeiros anos da vida, eles não comiam Eles não tiveram acesso, né, aos essas ultraprocessados. comidas processadas. Eu queria fazer uma provocação agora, né? Nesse processo de reverter o envelhecimento e tal, a senhora acha que pode existir um ponto em que a gente não vai morrer mais? Não, eu não acredito nisso. Ufa, que bom. Seria muito chato, né? Nossa. Viver pra sempre. Mas eu acredito que a gente pode aumentar a expectativa de vida com qualidade. Não adianta nada você Só somar anos, né? Soma anos se não tiver qualidade de vida, né? Tem aquele conceito chamado velocidade de escape da longevidade, né? Que é, para quem está ouvindo a gente, a ideia é que, sei lá, na próxima década a medicina vai conseguir acrescentar mais um ano na nossa vida a cada ano que passa. Se isso acontecer, então a morte por envelhecimento poderia ser não evitada, né? A senhora já disse que não, mas poderia diminuir esse tempo. Eu acho que a ideia é a gente envelhecer com saúde, né? Eu brinco sempre que tem que ser um jovem centenário, né? É isso que todo mundo quer. Morrer algum dia a gente vai. Eu acho que a ideia de viver para sempre, eu acho que isso é uma bobagem, né? Mas envelhecer bem, eu acho que isso a gente pode atuar e cada vez atuar mais, né? E cada vez tem mais técnicas que ajudam nisso, né? Então, por exemplo, o transplante de órgãos, né? O xenotransplante, né? Que vocês devem saber, né? Que você usar... Xenotransplante é você usar órgãos de suínos para serem doadores para seres humanos. Se você transplantar um órgão de um suíno, você teria uma rejeição hiperaguda. Mas hoje, com as técnicas de engenharia genética, você consegue silenciar os genes dos suínos que causam essa rejeição hiperaguda. E com isso a gente vai conseguir fazer porcos, né, suínos, geneticamente modificados que vão poder ser doadores de órgãos. A gente tem outras tecnologias de rejuvenescer tecidos. Só para vocês terem uma ideia, um projeto dos Estados Unidos está dando 3 bilhões de dólares para esse projeto de rejuvenescer tecidos, né? Como que é? Então, como eu falei para vocês, a gente consegue, a partir do sangue, fazer qualquer tipo de tecido. E, para isso, você reprograma as células do sangue para elas voltarem para o estágio embrionário, tá? Hoje, ainda, se você fizer isso, você tem risco de ter tumores, não é uma coisa tão isenta de qualquer perigo, mas está melhorando cada vez mais, né? Então, por exemplo, já usaram essa tecnologia, começou em camundongos para reverter glaucoma, tá? Em camundongos, deu certo e agora a FDA acabou de aprovar em pessoas, tá? Que legal. Então, é um início. E cada vez a gente vai poder ter isso melhor, né? A gente usa também as células tronco, a gente vai poder fazer bioengenharia de órgãos. Então, por exemplo, o teu fígado não está funcionando bem, tá? Eu posso, a partir do teu sangue, fazer células hepáticas, fazer um mini órgão e substituir o teu fígado que não está funcionando bem por um fígado reconstruído com tuas próprias células.
Então, você não vai ter rejeição. Nossa, que legal. E também sai Ah. da necessidade de ter doador, né? É. Para qualquer tipo de outros Exato, transplantes, é, né? é a bioengenharia. E isso a gente vai fazer cada vez melhor com as impressoras 3D. Você vai fazer o molde do fígado e aí faz as células em volta. Nós conseguimos fazer um mini fígado de rato, assim, Uau. com células humanas. Mas é só um começo, né? Ah, sim, lógico. Nossa, eu fiquei pensando nessa questão dos órgãos terem idades diferentes, né? E tem como a gente mensurar, por exemplo, quantos anos tem cada parte minha para poder chegar ali num consenso para Olha, o trabalho foi feito com IA e com inúmeras proteínas que foram liberadas no sangue. Eu não sei ainda se é capaz de se fazer uma coisa individual, não saberia te dizer. Foi um Mas a estudo gente geral, chega lá. né? Foi um foi estudo geral. com 60 mil pessoas. Mas a gente chega lá, né? a gente Então, tá cada esperando, vez Marta. Para você ter uma ideia, que o primeiro genoma humano levou 13 anos ao custo de 3 bilhões de dólares. E hoje você faz um sequenciamento de genoma humano em algumas horas, Isso, a 100 um dólares, custo é. de 200 dólares, 100, 200 dólares, né? Eu fiz alguns anos atrás, 100 dólares. O- E se esse você teste fizer. genético. O simples é 100 dólares, o mais completo, que aí ele traz propensões, etc., tem uma análise maior, 200. Mas esse que já vê origem, etc., 100 dólares você faz já há alguns anos. Não sei nem se barateou até. Mas essa questão de viver para sempre, tem um filme que é O Preço do Amanhã, não sei quem não assistiu ainda. Tem umas licenças poéticas lá, né? Mas você, teoricamente, pode viver para sempre se você conseguir comprar a vida, né? E aí chega nessa questão das pessoas se rebelarem mas eu não quero viver para sempre, já cansei de viver. Ou então, isso está muito ligado, inclusive, com essa era da IA, de se ela faz tudo para a gente, o sentido da vida, né? Então, eu acho que é uma das questões que a gente vai começar a falar mais e mais conforme a gente vai vivendo mais também. A gente vai identificando que é possível reverter esse envelhecimento. Acho que os meus filhos, por exemplo, os seus netos, são pessoas que devem viver tranquilamente uns 100 e poucos anos, né? Passar do 100 vai ser Tranquilo. tranquilo. Estima-se que em 2050, não sei se 2050, 2060, a gente vai ter 3 milhões e meio de centenários. Uau. Eu Aqui lembro- no Brasil, Não, no mundo. no mundo. Hoje No tem mundo. quantos? Hoje a gente tem 800 mil, 900 mil no mundo. Tá? Eu lembro quando, no ano 2000, teve aquela notícia enorme do sequenciamento, do mapeamento do genoma, né? Que foi quando eles liberaram uma primeira notícia que já sabia. E aí eles falavam que em 2050, então que provavelmente os nossos filhos iam viver muito, muito mais do que a gente, porque eles teriam muito mais condições de analisar. Porque na época você tinha você sabe muito mais do que eu, mas você tinha um mapa, mas você não sabia direito o que cada coisa fazia. E ao longo desses anos, você está descobrindo o que cada coisa faz, né? Não adianta só você saber que tem estradas, para onde elas levam, é importante também, né? E tem uma importância enorme a gente estudar a nossa população, né? Então, nós fizemos o primeiro banco genômico de pessoas idosas da nossa população, a gente publicou em 2022, de pessoas com mais de 60 anos que estavam saudáveis. E nós achamos 2 milhões de variantes que não estavam nos bancos genômicos internacionais. Nossa, que legal. Tá? Porque os bancos genômicos internacionais só tinham ou pessoas europeias orientais. E não tinha essa nossa Variedade, né? mistura. A nossa miscigenação é boa, né? Nesse É muito sentido. boa. É muito boa. Eu fico pensando, a gente está falando de aumentar a expectativa de vida e a senhora tocou nesse ponto da gente viver de uma forma saudável. Você acha que a ciência está olhando para isso, para esse envelhecer saudável, da mesma forma que está tentando prolongar a nossa existência? Eu acho que sim. E eu acho que as duas coisas estão interligadas, né? Quanto mais você vive saudável, maior vai ser a tua longevidade, né? Nos Estados Unidos está se dando milhões de bilhões está se gastando nisso, né? O Brasil precisa dar mais dinheiro para a Precisa ciência. dar mais. Eu acho que esse é o dinheiro mais importante, né? Porque, na realidade, a qualidade, né? Envelhecer com qualidade. Porque tem uma discussão já há alguns anos de que você prolongar é uma coisa. Isso a gente já faz há bastante tempo, mas prolongar com qualidade é difícil. E aí eu tenho exemplo de 2 professores meus. Um faleceu ano passado, José Predebon, com 90 e poucos anos. E eu tenho um outro professor que é muito amigo, ele está com 88, melhor que eu, entendeu? Ele está quase com 90, mas ele faz natação 3 vezes por semana,
e faz musculação mais 3 vezes por semana. Assim, chova ou faça sol. Então, ele cognitivamente está tinindo e fisicamente retinho, faz tudo, viaja, assim, incrível. Mas ele se cuida desde os 60 com essa rotina impecável. E o outro também fazia uma rotina impecável, assim, espetacular. Então, eu tenho exemplos que são inspiradores, né, pra gente. Mas isso não tem dúvida. É um consenso que fazer exercício físico é uma das receitas mais importantes, né? A partir de quantos anos que vocês marcam, assim, ó, a partir daqui é a genética que está cuidando? É mais ou Olha, menos. então, durante muito tempo se acreditava que o ambiente de papel de 80%, a genética 20%. Mas um trabalho super recente mostrou que não, que a genética tem um papel de 55%, mesmo nas pessoas jovens, tá? Agora, você pode modular a tua genética, né? Então, se você tiver essa vida saudável, fazer exercício, você pode ter mais anos do que o que a genética determina. Por outro lado, se você fizer tudo errado, aí não, né? Então, porque esses centenários que nasceram com esses genes privilegiados são raros, né? Pode ser que qualquer um de nós tenha, mas a gente não sabe ainda, né? Não, e como você falou, eles tiveram a juventude deles numa época que você não tinha um monte das coisas que hoje a gente tem, que é sobrecarga informacional, alimentação inadequada, falta de fazer exercício, tinha que caminhar, fazer coisa. Então, eventualmente, eles também tiveram um start que a gente não está tendo mais, né? Então, acho que os fatores vão juntos, né, doutora? Sim. Apesar que a expectativa de vida está aumentando, né? Com tudo isso que a gente faz de errado, né? Eu fiquei curiosa para saber um pouco do humor dessas pessoas. Eles são felizes, animados, os centenários, super centenários? Olha, é uma delícia conversar com eles, mas eu tenho uma amostra totalmente viciada, porque os centenários que topam participar da pesquisa são os simpáticos, os que gostam de contar a vida, né? Os antipáticos que não querem, são aqueles que não querem participar. Então a minha amostra realmente é muito viciada. Mas é uma delícia você conversar com eles, né? Tem uma sabedoria também, né? Esses meus professores, estou falando que não são centenários ainda, né? E está indo lá para o caminho. É uma delícia, porque tem uma bagagem de vida enorme, tem uma alegria de viver, conheceu um monte de coisa e está aqui com muita energia, querendo viajar, fazer as coisas, porque consegue fazer, né? Se você está bem, você está continuando a fazer planos. viver, né? E tem uma troca, né, com as outras gerações. Então, e eles, geralmente, a maioria deles são muito otimistas. Aí as pessoas perguntam, pessoas otimistas vivem mais ou eles são otimistas porque viveram mais e estão muito bem, né? Isso a gente Ovo ou galinha, né? a gente não sabe. Essa resposta a gente não tem ainda. Professor, eu agradeço demais sua participação Muito, aqui muito no bom. Futuramente. Foi uma conversa muito agradável, que encheu a gente de expectativa, E de esperança. de esperança. Tomar um vinho hoje à noite, Marta. Bora lá e E fazer eu queria exercício. deixar o nosso site para Lógico, encaminhar. por favor. dnalongevo, @usp.br. Então, se vocês conhecerem centenários que toparem participar da pesquisa, é só escrever para esse e-mail e a gente vai atrás. Muito bom. Espero que Vamos muita colocar gente no possa... lettering, né? Para as Sim. pessoas poderem fazer, sim. Muito bom. Marta, depois de tudo isso que a gente ouviu, quais são os sinais de futuros que aparecem nessa busca de viver mais, hein? Sinais de futuros. Bora lá, os sinais tecnológicos mais importantes, né? IA, mais diagnóstico precoce, que foi falado aqui, né? Detectar antes da coisa acontecer. Wearables e sensores contínuos também, que ajudam você a ver a situação e, eventualmente, parar alguma coisa antes de ela dar sequência. Genômica, né? Que foi falado o tempo todo aqui. Terapias gênicas e CRISPR, que a gente já falou em algum momento aqui, quanto que CRISPR tem um potencial enorme, já é usado bastante, inclusive, no agro, para a parte de plantas e também para animais. Terapias celulares, que também são possibilidades futuras. Reprogramação epigenética, órgãos artificiais, bioimpressão e xenotransplantes, que foi falado.
E os digital twins também, que a gente em alguns momentos conversou aqui quando a gente falou de Modelos medicina, digitais. de quando que você pode simular, então você poderá fazer simulações específicas para cada um, ao invés de ir diretamente nisso, né? Então a virada conceitual que a gente vê para o futuro, a longevidade era principalmente uma consequência da medicina, agora ela é um objetivo tecnológico explícito, e foi falado aqui também de lifespan, que é viver mais anos, para health span, viver esses anos todos com muita qualidade de vida, né? Então a tecnologia já acrescentou décadas à vida humana, a gente começou falando sobre isso, né, da expectativa de vida, mas sem curar o envelhecimento. Agora a ideia é a gente atuar na biologia para fazer com que o envelhecimento não traga os efeitos ruins do envelhecimento, traga anos que continuem sendo muito bons, né? Futuramente, então, fica por aqui. A gente se encontra na próxima terça-feira para mais um episódio. Enquanto isso, você encontra a Marta no Instagram, @MartaGabriel. Pode mandar um e-mail para a gente, futuramente@cbn.com.br. O Futuramente teve a apresentação da Marta Gabriel e Carol Tamassia, produção de Ellen Menezes e Luiz Rodrigues, a edição de Priscila Gubiotti e Débora Gonçalves, trabalhos técnicos, Juliano Fonseca, a coordenação é do Thiago Barbosa e a direção é do Pedro Dias Leite. Tchau, gente. Até a próxima semana.